judaica, de acordo com o ensino de Cristo, né? Cara, eu fiquei muito, muito impactado quando eu fui, tive a oportunidade de Deus, assim, em 2020, de ir em Genebra, né? De estar lá na Suíça. E ali, cara, eu fui conhecer o calvinismo completo. Porque a gente vai falar de calvinismo aqui, a gente vai falar de soteriologia, né? De doutrina da salvação, perde salvação, não perde. Mas de repente, quando eu cheguei lá, eu vi que isso era 10% daquilo que Calvino fez. Que o grande lance de Calvino foi uma reforma social. Né? Não foi só uma reforma teológica, mas uma reforma social. E aí eu não sabia, por exemplo, que ele fez a primeira escola pública do mundo. Sim, com a alfabetização. É por isso que na virada do século XIX para o século XX, as nações protestantes são as nações com maiores taxas de alfabetização. Entre 94% a 99% dessas sociedades alfabetizadas, né? E aí tem Genebra como modelo. Nações católicas, cerca de 60% alfabetizadas. E nações sem influência cristã, influência do livro, né? O cristianismo, o judaísmo são do livro. Era muito interessante inferior a 40%. A motivação dele em fazer essa escola pública. Porque se essas crianças não souberem ler, não tem como eles lerem a Bíblia. Sim. Né? Então você vê a Bíblia para todos, mas legal, só que vocês não sabem ler, do que adianta eu imprimir. Comínios foi o pai da didática, né? Da cartilha de alfabetização, também foi um cristão. Você vai pegar Frebe, que é o cara que inventou o kindergarten, o jardim de infância. Era um protestante. Uau. Então, sem falar as universidades, né? Todo mundo já sabe isso, mas não... E ali também, a primeira universidade pública também foi ali. E aí eles contando que Genebra era considerado o lixão da Europa, né? Era uma cidade com muita pobreza e tal, e de repente hoje, e não é passado tanto tempo, ganha seguido como o melhor lugar para se viver no planeta, e quando perde é para uma outra cidade da Suíça lá, que é Zurique, entendeu? Então fala, meu Deus, que também é fruto da reforma. Então, eu só tô citando isso para a galera que tá nos ouvindo entender, cara, em Deus, em Cristo, você pode contribuir muito. Cidades podem ser alteradas. Você falou, né? E eu percebo também um outro erro. O diabo, ele é sutil nas tentações. E aí eu vejo, por exemplo, pessoas que ao invés de, como você falou, olha, eu não conheci o calvinismo, não é a minha tradição, mas, cara, quando eu valorizei, que demais. Que isso. Tem pessoas também que são dentro dessas línguas aí da sinagoga, tipo assim, a preocupação do cara é defender o calvinismo e não Cristo. Não, quem morreu, Jesus morreu, quem nos salva é o Calvário, não é Calvino. Então, nós temos que aprender, eu aprendi muito cedo também a valorizar, cara, a tradição wesleyana. Cara, me ensinou isso, eu quero entender isso. As Assembleias de Deus estão fazendo essa obra, cara, louvado seja Deus, olha que maravilha. Cara, e aí a gente vai aprendendo, sabe, a celebrar quando Deus usa os nossos irmãos, às vezes, né, na metáfora com Israel, das outras tribos, ou na metáfora cristã, de outras partes do corpo, mas que estão exercitando com amor e tocando o mundo. Sim. Eu celebro tudo, eu me sinto parte de todos eles. Muito eu me sinto, quando eu vejo, não interessa, né? É uma igreja quadrangular, é uma igreja batista, é uma igreja presbiteriana, congregacional, é anglicana. Cara, são os meus irmãos, é o meu núcleo de fé. E eles estão lá tocando, eu quero aprender o que eles fizeram, como eles fizeram isso. E não ficar defendendo uma facção dentro da facção, que é uma infantilidade, sim, é um problema psicológico, até psiquiátrico, que algumas pessoas têm, né? Que uma obstinação, um fanatismo delirante, arredio ao ensino bíblico, né? Eu acho que a gente tem que ter esse amor, essa generosidade de entender. Você sabia que o Greenpeace começou com quakers cristãos? Foi um casal quaker, o casal Stowe, né? A Dorothy Stowe e o marido dela, eles que iniciaram a ideia, que é a maior organização ambiental do mundo. A Anistia Internacional atua, né, defesa dos direitos humanos, foi um advogado católico. A Cruz Vermelha, a maior organização humanitária do mundo, foi o Henri Dunant, de Genebra, protestante. Sim. Então, o Exército da Salvação, sim, Queen e Catherine Booth, na Inglaterra, que ajuda desabrigados no mundo, nenhuma entidade faz mais. Então, assim, como é maravilhoso nós entendemos que a fé cristã... E uma coisa que me marcou muito quando ele me levou, o pastor Abraão, né, que é lá que lidera uma igreja lá em Genebra, ele me levou até a Torre de Calvino, né, e era um lugar onde Calvino subia e orava 4 horas por dia,
todos os dias, porque ele orava pro norte, pro sul, pro leste, pro oeste. Então ele orava 1 hora em cada, porque Genebra não tinha defesa, Genebra não tinha exército, e eles estavam sendo atacados de todos os lados, e ele acreditava que ele podia sustentar a cidade em oração, que a defesa, os muros de Genebra eram oração. Então assim, e ele morreu por causa disso, porque ele começou a subir em época de neve, e subir e ficou doente e chegou a falecer por causa dessa prática dele de orar mesmo quando estava nevando e tal. E o que me gerou isso? O quanto que eu amo Bragança Paulista. O quanto que eu oro por Bragança Paulista. O quanto que eu desejo que isso aqui seja reformado pelo Senhor e que o reino de Deus invada esse lugar. Então, isso me marcou muito, sabe? E eu acho que é esse despertamento que a gente precisava como igreja, cara. A gente tinha cordeiro com Cristo Jesus, né? E o quanto nós podemos fazer, né? Então, acho que essa síndrome de vira-lata, essa orfandade que fica rondando nosso coração precisa ir embora, pra gente entender que somos príncipes, princesas do Senhor, que pode contribuir muito. Né? Veja só, Bragança Paulista, até aqui o apóstolo Paulo influencia, né? Porque ele deu o nome para Vila de São Paulo, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Bragança Paulista. Então, quer dizer, o Brasil tem tantos pontos de contato, uma nação cristianizada, nominalmente, no nome das cidades, etc, etc. Eu até falo no Brasil que teve, alguns anos atrás, teve um bandido, um traficante, um bandido preso no estado do Espírito Santo. Aí a notícia era: Capeta é preso no Espírito Santo, que o apelido dele era Capeta. Capeta é preso. Então o Brasil tem até engraçadas as notícias, porque a gente já é tão acostumado. Então, agora, o que adianta esse nominalismo se não tem de fato isso que você está falando? Esse amor, o evangelho vivo, encarnado, né? Não adianta nada.